Albert Camus foi um autor e filósofo franco-argelino do século XXI, dos pensadores mais instigantes. Ele escreveu principalmente romances, sendo os mais notáveis O Estranho, A Peste, O Mito de Sísifo, A Queda e O Rebelde. Ele até recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. A sua filosofia é considerada parte da filosofia do absurdo ou o absurdismo, que afirma que o ser humano existe num universo caótico e sem propósito, e que ele explorou em muitos dos seus romances. A principal teoria de Camus é abraçar o absurdo da vida como um simples fato, sem cair no desespero. Esta capacidade de abraçar o absurdo significa ser livre. Segundo Camus, existem dois tipos de liberdade: a liberdade comum, definida como a capacidade de escolher entre diferentes opções, por exemplo, pegar ou não um copo de água da mesa, e a liberdade absurda, a capacidade de viver uma vida sem significado. Para Camus, a liberdade absurda é a verdadeira liberdade. Num mundo sem sentido, os indivíduos podem descobrir que podem fazer o que quiserem, ao mesmo tempo que assumem total responsabilidade pelas suas ações. Sem qualquer pressão legítima de outras pessoas, da sociedade e assim por diante, podemos aprender a seguir apenas as nossas motivações internas e valores pessoais. Reafirmando esse poder que vem dessa liberdade interior, nós, como indivíduos, criamos assim o nosso próprio sentido de vida. Então, para te ajudar a entender como ser mais livre, trazemos 7 lições de vida da filosofia de Albert Camus. E acredite na liberdade. Camus disse: pensar no futuro, estabelecer objetivos para si mesmo, ter preferências, tudo isso pressupõe uma crença em liberdade, mesmo que ocasionalmente se verifique que não a sente. Para Camus, a liberdade está muito ligada ao seu conceito de absurdo, a compreensão de que a vida não tem sentido e é inútil procurá-lo. Depois que alguém aprende a enfrentar o absurdo, fica livre de ilusões e falsas crenças. Se não estivermos dispostos a reconhecer o absurdo desta vida, que o universo não tem outro significado além daquele que lhe damos, não poderemos ser livres, pois a nossa mente estará fechada, incapaz de se abrir à verdadeira realidade de esta vida e para novas possibilidades. Por exemplo, imagine que você era um velocista profissional, sofreu um acidente grave e agora está em uma cadeira de rodas. Você poderia acreditar que sua vida não tem mais sentido agora que você não pode fugir, mas a verdade é que ela nunca teve sentido além do significado que você deu a ela. Então, agora que o antigo significado não é mais relevante, significa apenas que você está livre para criar um novo significado, talvez praticando um esporte adequado para cadeiras de rodas, escrevendo sobre suas experiências, treinando a próxima geração ou qualquer outra coisa que lhe proporcione alegria. Mesmo que seja fora do mundo do atletismo. Tornar-se mais proativamente envolvido com sua própria vida, criar metas e fazer planos sólidos para o futuro cria significado. Mas para conseguir isso precisamos acreditar na liberdade. Deveríamos parar de pensar em nós mesmos como vítimas, que somos isto e aquilo por causa da genética, da nossa situação financeira, da qualidade da nossa educação, da forma como a nossa família nos criou, do país em que vivemos, ou por causa das pessoas que nos machucaram ao longo do caminho, e assim por diante. Mesmo que você não possa mudar muito em relação às suas circunstâncias por meio de nenhuma de suas ações, ainda poderá encontrar uma espécie de liberdade mental ao imaginar um futuro melhor para si mesmo. Por exemplo, se você mora em um bairro pobre, não seria bom se você se concentrasse em culpar o governo por não ajudar mais, ou por você ter tido o azar de ter nascido lá. Isso não quer dizer que essas coisas possam não ser verdadeiras. É claro que você pode, e deve, reconhecer esses fatos se for o caso, mas para realmente melhorar seu estado mental, pelo menos, você deve se ver como uma pessoa livre. Depois de se ver como alguém que é livre para tirar o máximo proveito de sua situação, você pode então optar por agir de acordo com isso. Talvez você possa se envolver na melhoria das condições de vida de sua vizinhança ou criar um grupo de apoio com outras pessoas em sua área no mesma situação. Nem sempre será possível agir na direção dos seus desejos, mas ter a mentalidade certa, ver-se como capaz de tudo, pode melhorar imensamente a sua felicidade.
Por menores que sejam os passos que você dê, apenas se perceber como uma pessoa livre, acreditando na sua própria liberdade, pode realmente ajudar no enfrentamento do absurdo da vida. Luta pela liberdade. Segundo Camus, a liberdade não é um presente recebido do Estado ou do líder, mas sim um bem a ser conquistado todos os dias pelo esforço de cada um e pela união de todos. Para Camus, a liberdade não é um privilégio que você recebe do governo ou de outra autoridade, é um estado de ser, um direito pelo qual você precisa lutar todos os dias. Não basta acreditar que você é livre, ver-se como uma pessoa livre, ou você precisa ser proativo e lutar pela liberdade. Precisamos aprender a expressar nossas opiniões e ajudar outras pessoas a expressar as suas. Hoje em dia, ainda existe um grande número de países onde expressar a sua opinião honesta pode levá-lo à prisão ou até à morte. Nestes países impera o autoritarismo e Camus considerou que não há nada pior que o autoritarismo. Durante a sua vida, após a Segunda Guerra Mundial, Camus viu como o comunismo se espalhava pela Europa Oriental, como uma contramedida ao capitalismo. O comunismo, também chamado de socialismo revolucionário, prometia liberdade para todos e atraiu muitos intelectuais franceses, mas Camus viu quão falho era o seu método, que estava a suprimir pontos de vista opostos, oferecendo apenas promessas vazias de liberdade para todos no futuro. Camus acreditava que a teoria de que os fins justificam os meios é extremamente perigosa, porque se for verdade, então isso legitima o assassinato ou o abuso de pessoas no seu caminho para alcançar seus objetivos. Por exemplo, se quisermos ter uma sociedade segura, limitar a liberdade de expressão não é uma solução, pois esta liberdade deve ser um direito protegido para qualquer um de nós. Seguindo esta lógica, não devemos impedir ninguém de expressar crenças controversas, mesmo que temamos que possam formar coligações políticas potencialmente perigosas no futuro. Precisamos de proteger a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e, por extensão, a liberdade de imprensa por qualquer meio. No entanto, uma liberdade de imprensa desenfreada pode ser uma faca de dois gumes. Com o surgimento da internet o mundo se tornou muito mais complexo. A velocidade com que as notícias são criadas, consumidas e compartilhadas é muito maior do que na época de Camus. O resultado é que muitas vezes se torna difícil, se não impossível, separar factos legítimos de opiniões tendenciosas e desinformação. A verificação dos factos e até mesmo um certo grau de censura podem ser necessários nas plataformas sociais para ajudar nesta separação. No entanto, o que podemos tirar de Camus hoje é que a sociedade precisa de uma imprensa saudável, que hoje inclua plataformas de redes sociais que não tenham medo de dizer a verdade, ao mesmo tempo que exibem os pontos de vista e opiniões de pessoas de todas as esferas da vida, mas ainda protegendo os utilizadores de notícias falsas e abuso. Uma imprensa livre e saudável pode ajudar-nos a derrotar qualquer tipo de totalitarismo e a manter uma sociedade livre. E sem uma sociedade livre, nada pode garantir a liberdade dos indivíduos. Não importa o nosso lugar na sociedade, podemos aprender a expressar melhor as nossas opiniões e ajudar outras pessoas a expressar as suas. Por exemplo, se você é operário de uma grande empresa, deve tentar fazer com que suas opiniões sejam ouvidas, mesmo que sejam contra a política da empresa. Por exemplo, se o salário que você recebe não é suficiente para cobrir suas necessidades básicas de vida ou se você não tem permissão para fazer pausas suficientes durante a jornada de trabalho, você precisa se unir a outras pessoas na mesma situação, formar um sindicato e dar voz suas reclamações à direção da empresa ou mesmo aos meios de comunicação de massa. Independentemente da forma como a autoridade se apresente, seja um governo ou uma grande empresa, precisamos de lutar pelos nossos direitos e pelo direito de expressar as nossas opiniões e reclamações. Uma sociedade livre não pode existir sem a contribuição de todos nós, que lutamos pela liberdade e pelos nossos direitos humanos para expressarmos as nossas queixas. 03. Seja criativo. Camus nos diz, e sem liberdade não há arte, a arte vive apenas das restrições que impõe a si mesma e morre de todas as outras. Para Camus, a arte tinha um valor imenso e ele acreditava que a arte deveria ser totalmente gratuita, criativa.
A arte não pode ajudar as pessoas a alcançar a felicidade se não for absolutamente gratuita, permitindo ao indivíduo expressar os seus sentimentos e pensamentos sem restrições através dela. Uma verdadeira obra de arte não só aumenta a liberdade de quem a cria, mas também aumenta a liberdade interior de quem a observa, abrindo as suas mentes e sentimentos. Além disso, Camus considerava que sem liberdade a arte, um dos principais componentes da felicidade do ser humano, não pode existir, e é por isso que a liberdade é tão importante na vida de uma pessoa. Assim, para sermos mais livres, um bom hábito a adotar é sermos criadores ou consumidores de mais arte. Por exemplo, você pode pegar papel e lápis ou comprar alguns materiais de arte e começar a desenhar algo que você vê ou imagina, ou talvez se expressar através da música, seja isso tão envolvente quanto aprender um instrumento e ingressar em uma banda, ou simplesmente cantar com o coração. Sair no carro a caminho do trabalho ou no chuveiro. Não para você. Talvez você basicamente viva online? Se sim, há muito que você pode fazer de forma criativa com a tecnologia digital hoje. Da edição de fotos à produção musical, da criação de vídeos e animações à criação de videogames e design de modelos 3D. Se nada disso ressoar, você pode simplesmente começar a decorar sua casa de uma forma que lhe proporcione uma maior sensação de felicidade. Mas como dissemos antes, você não precisa ser o criador de arte para se beneficiar dela. Consumir a arte dos outros é igualmente importante, seja para você isso significa ir a galerias e exposições, shows, teatros e sim, até mesmo assistir TV e filmes. Praticar ou consumir arte pode abrir você, fazendo você se sentir mais criativo e livre. 04. Haja de forma rebelde nas palavras de Camus, e a única maneira de lidar com um mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a sua própria existência seja um ato de rebelião. No livro O Mito de Sísifo, Camus descreveu a rotina diária de muitas pessoas nos dias modernos, desde acordar e ir trabalhar até passar 4 horas no escritório ou na fábrica, depois almoçar, mais 4 horas de trabalho, depois voltar para casa, jantar e depois dormir. Muitas pessoas seguem essas rotinas sem sequer questioná-las. Porém, de vez em quando, acordam e sentem uma sensação de isolamento das outras pessoas, de desconexão, percebem que estão desperdiçando a vida e a única coisa que os espera no final é a morte. Nesses momentos, eles podem experimentar fortes sentimentos de ansiedade. São nesses momentos que veem o absurdo da vida, e a melhor forma de enfrentar o absurdo da vida é revoltar-se contra ela, tentar melhorar a condição humana. Segundo Camus, devemos lutar contra o absurdo da vida, contra a injustiça e contra esta aparente falta de sentido, criando o nosso próprio sentido de vida. Só assim poderemos alcançar a felicidade e evitar o suicídio, que, segundo Camus, é o maior problema filosófico. Na ausência de um determinado sentido para a nossa vida, devemos nos esforçar para encontrar a felicidade à nossa maneira, para aprender a viver a vida com mais paixão. A paixão é a maneira pela qual podemos nos rebelar contra a rigidez de nossas vidas. Viver a vida com paixão significava para Camus praticar esportes, sair para namorar, escrever literatura e quaisquer outros prazeres simples fora do trabalho. Para outras pessoas, pode significar viajar durante as férias, fazer caminhadas nos fins de semana, começar um hobby à noite ou ouvir um podcast favorito a caminho do trabalho. Porém, além dessas atividades que são pequenos atos de rebelião contra a rigidez da vida, existem formas mais eficazes de se tornar mais livre e de se rebelar de forma mais impactante. Isto pode ser o início de uma nova carreira ou negócio em que fazemos mais daquilo que realmente gostamos de fazer e para o qual temos mais liberdade para decidir quanto, onde e quando trabalhar. Quanto mais nos rebelarmos contra as formas convencionais de trabalhar, ou de viver em geral, menos rígida será a nossa vida e mais liberdade teremos. 05. Seja livre, mais legal. Camus escreveu, a liberdade absoluta zomba da justiça. A justiça absoluta nega a liberdade. Para Camus, a liberdade é uma condição necessária para que os indivíduos criem um sentido para suas vidas. Contudo, Camus não era um anarquista, alguém que defende uma sociedade sem órgão de governo, sem autoridades, ou um libertário, alguém que defende um Estado mínimo que intervém muito pouco no mercado livre e na vida privada dos cidadãos.
Para que os indivíduos sejam livres, a sociedade em que os indivíduos vivem também deve ser livre, e para garantir uma sociedade livre, precisamos de justiça para criar um ambiente justo em que todos tenham a oportunidade de ser igualmente livres e de encontrar o sentido da vida através da liberdade. Eles mesmos. Assim, existe uma linha tênue entre liberdade e justiça e precisamos encontrar um ponto de equilíbrio para não termos muito de uma em detrimento da outra. Em seu ensaio ou Reflexões sobre a Guilhotina, Camus expressou sua opinião sobre a pena de morte. Ele era totalmente contra a ideia de o Estado ter direito sobre a vida e a morte de um indivíduo, por isso lutou pela abolição da pena de morte. Camus reconheceu a pena de morte como uma forma de vingança e acreditava que em vez de prevenir mais violência, a pena de morte cria mais violência. No extremo oposto, pode acontecer que, quando as pessoas têm demasiada liberdade não controlada, algumas delas se possam reunir para formar coligações políticas baseadas na remoção dessa liberdade, que pode tornar-se tão forte que altera a lei do país, resultando numa sociedade menos livre e potencialmente até não democrática. Assim, precisamos de garantir que as leis que asseguram uma sociedade democrática justa nunca sejam canceladas. Um exemplo é preservar o direito de todos votarem nas eleições de liderança. A um nível comunitário mais pequeno, deveríamos lutar pela preservação do Estado de Direito, da igualdade de direitos para todos, mas também precisamos de permitir que os indivíduos se expressem. Por exemplo, se você é professor, você deve fazer com que os alunos o ouçam, sigam as regras da escola e se comportem de maneira civilizada, mas você também deve dar-lhes a oportunidade de expressarem suas opiniões, de expressarem sua personalidade, desde que eles não perturbem o ambiente escolar ao fazê-lo. Da mesma forma, nós, como contribuintes para a nossa sociedade, devemos sempre esforçar-nos para manter o equilíbrio entre a liberdade e a justiça. 06. Reconheça os lados negativos da sua liberdade. Para citar Camus, somos sempre livres às custas de outra pessoa. É um incômodo, mas é normal. Camus glorificou muito o conceito de liberdade, mas também pôde ver seus lados negativos. Ele considerou que a liberdade de um indivíduo pode colidir com a liberdade de outros indivíduos. Sempre haverá interesses conflitantes. É por isso que, à medida que a sociedade avança no sentido de se tornar mais liberal, mais regras necessitamos para traçar a linha entre as liberdades dos diferentes indivíduos. Camus não defendia uma liberdade absoluta, mas sim uma liberdade equilibrada com um espírito de justiça entre diferentes pessoas. Para Camus, liberdade não é ir atrás do que queremos sem considerar os outros, é ir atrás do que queremos respeitando a liberdade das outras pessoas. Além disso, ele percebeu que alguém que realmente se preocupa com os outros, que é mais empático, não precisa de regras sociais para manter intacta a sua integridade. Mas, como nem todos são empatas e porque muitas vezes é muito mais complicado do que a forma como uma única ação afeta uma única pessoa, é necessário ter regras de conduta claras, para assegurar um equilíbrio entre a liberdade dos diferentes indivíduos. No entanto, ainda é recomendado aumentar tanto quanto possível a sensibilização e a empatia entre as pessoas, para equilibrar os diferentes interesses e pontos de vista antes de confiar no Estado de Direito para fornecer orientação. Disse que nenhum de nós deve ter a liberdade de ser desigual, o que significa que não devemos exigir uma liberdade que nos torne superiores aos outros. Por exemplo, você tem a liberdade de fazer o que quiser em sua casa, como dar uma grande festa e colocar o volume da música no máximo. Mas, desta forma, irá incomodar os seus vizinhos que também têm o direito de desfrutar de qualquer nível de ruído que queiram sentir na sua casa. Embora você possa não estar fazendo nada tecnicamente ilegal, você ainda deve ser sensível aos outros, tentando levar em consideração as pessoas ao seu redor. Claro, você ainda pode tocar música, mas talvez deva tentar diminuir o volume durante as horas de sono. A liberdade tem lados negativos e é por isso que você não deve abusar da sua liberdade pessoal. Outro exemplo seria imaginar que você nasceu em uma determinada cultura ou religião que exige que você siga um código de vestimenta rígido, mas no local de trabalho você é obrigado a usar uniforme. Assim, a sua liberdade de vestir o que quiser vai de encontro às regras do seu local de trabalho.
A melhor maneira de resolver este conflito é ambas as partes fazerem algumas concessões. Talvez você adote o uniforme, mas somente se a empresa permitir que você acrescente um acessório que represente sua identidade. No entanto, se a empresa exigir que você respeite o código de vestimenta em favor do código de vestimenta de suas crenças religiosas, você inevitavelmente aumentará o ressentimento e poderá até mesmo deixar a empresa. No outro extremo, se a empresa der liberdade absoluta a todos para usarem o que quiserem, a marca poderá sofrer, afetando o sucesso geral da empresa. Em todas as situações da vida, devemos esforçar-nos por alcançar um equilíbrio entre os nossos interesses pessoais e os interesses dos outros e da comunidade da qual fazemos parte. Você é livre para definir qualquer meta que achar que pode alcançar. Você pode começar a se libertar de coisas ou pessoas que realmente não têm lugar em sua vida. Você ganha mais controle e você define novas regras. Você repensa todos os benefícios que tinha anteriormente e questiona se eles são úteis ou não. Você questiona seus relacionamentos e planos de vida e, se não os considera úteis para alcançar seus objetivos e sonhos, é livre para abandoná-los e criar novos. Por exemplo, imagine que você está passando por um período difícil em sua vida, perde o emprego e passa a morar na casa de um amigo. Vendo o quão difícil e injusta esta vida pode ser, você começa a questionar qual é o significado de todas essas dificuldades. Por que algumas pessoas têm tudo e outras nada? Você poderá então perceber como tudo é sem sentido e que tudo o que importa é a sua mentalidade. Isso quer dizer o significado que você cria para si mesmo. Olhando para dentro de você, você poderá encontrar um novo tipo de liberdade na qual reside o poder de mudar sua vida. Voltando ao nosso exemplo, você pode considerar este período da sua vida como um teste para provar que é capaz de sobreviver, de recomeçar a vida seguindo um novo caminho. Veja isso como uma oportunidade de desenvolver novas habilidades e que você ficará mais forte do que nunca depois disso. Você pode se convencer de que tudo vai melhorar, ajustando a forma como você vê a situação, dando-lhe um novo significado. Você pode até se considerar mais sortudo do que os outros porque teve a oportunidade de enfrentar tal desafio e aprender e crescer com ele, e eles não o fizeram. Essa liberdade para criar significados pessoais pode levar ao crescimento pessoal e para se transformar na pessoa que você precisa se tornar para superar esses desafios e, em última análise, na pessoa que você deseja se tornar. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia e elas acontecem passo a passo, e tudo bem. A liberdade é, e sempre será, uma jornada de autoaperfeiçoamento contínuo. Muito obrigado por assistir.